pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Como vocês já estão ligados, agora pela manhã você acompanha as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Mas e aí? Você está se cuidando? Dormindo e se alimentando bem? Bons hábitos de sono e alimentação são fundamentais para que você possa ir bem nos estudos. Além disso, tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar o melhor conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você, aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Capriche! Cuide bem delas. Faça com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Só assim poderemos completar o nosso ano letivo, independente deste coronavírus. Aliás, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use máscara. Os alunos dos nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem firmes, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. E aí, bom dia crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou o professor Júnior, tá? E vou trabalhar com vocês essa semana, tá? Eu sou o professor da escola Zeneida, né? Aqui eu trouxe para vocês verem um mapa que mostra na nossa cidade aqui de Ponta Grossa as 84 escolas que compõem a nossa rede municipal. Provavelmente, com certeza, você estuda em uma dessas escolas. Para que vocês saibam de qual escola eu venho dessa aqui, uma escola bem retirada, chamada Escola Zeneida, que fica numa vila chamada Santa Edviges. Lá eu dou aula para o 4º ano, mas esta semana eu serei o professor de língua portuguesa de todos os alunos do 4º e do 5º ano da rede municipal. Essa é a escola que eu trabalho. E o que nós vamos precisar para a aula de hoje, né? Eu gostaria que você fosse separando aí o nosso material. Caderno, lápis e borracha. Lá no caderno, eu gostaria que vocês já organizassem com o nosso cabeçalho. A data de hoje, dia 8 de junho, segunda-feira, né, do ano de 2020. O seu nome completo, você já está no 4º ou no 5º ano, então é importante que você capriche na hora de escrever o seu nome. Lembre bem,
nomes próprios com letra maiúscula. Quais são os objetivos da nossa aula? Hoje nós temos 3 objetivos a serem trabalhados. O primeiro deles será ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. Então, vocês vão perceber que na aula de hoje nós temos vários textos, cada um composto de uma maneira diferente. Também vamos identificar a função social dos textos, ou seja, para que esses textos foram escritos, qual é o objetivo, a que público eles se destinam. E também relacionar os textos que nós vamos trabalhar com ilustrações e outros recursos gráficos, ou seja, tabelas, infográficos e quadros. Nesse tempo de quarentena, nós temos ficado muito em casa e para iniciar o nosso trabalho com os textos, o professor trouxe um texto que fala sobre o brincar. Né? Em casa nós temos brincado bastante, né? Nós não podemos sair, esse isolamento social faz com que a gente crie muita coisa para fazer em casa. Uma delas é brincar. Vocês sabiam que brincar não tem único e exclusivamente o objetivo de diversão? Para isso o professor trouxe um texto, olha só que texto legal e colorido, que fala sobre os 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Reparem que esse texto, ele não é organizado conforme como a gente viu nas últimas aulas de língua portuguesa, nas 2 últimas semanas, como a professora Simone, por exemplo, que trabalhou a autobiografia que vocês fizeram, ou a professora Lucimara, que trabalhou com os contos que eram organizados em parágrafos e tudo. Esse texto ele é organizado de uma maneira diferente. Veja que ele tem bastante imagem e ele é organizado, olha, por elencos, né? Foram elencados os 10 benefícios das brincadeiras. Vamos ler junto comigo então? Brincar é coisa séria. 10 benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil. Primeiro deles, acabam com o tédio e a tristeza. Geralmente a gente vai brincar porque quer sair do tédio, né? Segundo, incentivam a socialização e fortalecem o vínculo entre pais e filhos. A quarentena veio aí para mostrar que realmente isso é verdade, né? Nós estamos em casa, agora nesse momento, sem ter o contato com os colegas da escola e tal. Então, o vínculo entre os pais e os filhos, ele aparece nesse momento aí com as brincadeiras. Terceiro benefício, estimulam o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo, né? A criança que brinca é uma criança que tem energia, então o desenvolvimento dela vai ser com certeza muito melhor. Quarto benefício, desenvolvem o otimismo, a cooperação, o autocontrole e a negociação. Quando nós vamos brincar, nós precisamos combinar com o nosso colega quais serão as regras, como é que vai funcionar, quem é que vai começar, quem é que vai depois. Então, é um benefício também. Quinto benefício, ensinam a criança a administrar suas decepções e a enfrentar as adversidades. Com certeza, né? Não é sempre que a gente ganha. E nas brincadeiras a gente aprende a trabalhar com o autocontrole, que nem sempre a gente vai ganhar, que às vezes a gente vai perder e a vida é assim, né? Sexto benefício, ensinam a ter respeito. A criança aprende a respeitar, ouvir e entender os outros e suas diferenças. Nem sempre, né, a brincadeira vai ser de agrado de todos, então é preciso negociar, é preciso conversar e decidir. Sétimo benefício, promovem a criatividade e imaginação. Já pensou, você está num lugar fechado, começa a chover, os brinquedos estão todos em outro lugar e agora? Vamos brincar do quê? Às vezes, com o material que nós menos imaginamos, nós desenvolvemos uma brincadeira super joia. Oitavo benefício, estabelecem regras e limites. Nós precisamos entender que na nossa vida muitas coisas precisam de organização e regras. As brincadeiras estão aí para nos ensinar isso. Nono benefício, desenvolvem a atenção e o raciocínio estratégico. Muitas brincadeiras exigem que a gente fique atento para não cair e não perder, né? E o décimo objetivo, ajudam a manter em ordem a saúde emocional dos pequenos. Então, quando a gente brinca, a gente está tendo uma infância saudável. A criança que brinca é uma criança feliz. Diante de tudo isso de bom que a brincadeira nos traz, para a aula de hoje, que nós vamos trabalhar com textos, o professor trouxe uma brincadeira. Vamos conhecer?
Esta brincadeira se chama roleta textual. Reparem comigo, o professor confeccionou uma roleta. Vocês já devem ter visto em vários programas de televisão como que essas roletas funcionam. A gente gira e onde ela para, nós temos uma atividade, né? Reparem comigo que nós temos aqui a imagem de um remédio, né? Nós temos a imagem de uma família extremamente feliz. Nós temos também aqui a imagem de um golfinho. O Zé Gotinha, vocês conhecem o Zé Gotinha? Ele é o garoto propaganda das campanhas de vacinação. E é justamente uma vacina contra o coronavírus que nós estamos buscando aí para poder voltar às nossas atividades, né? A imagem de um refrigerante. Então nós temos várias imagens aqui. Estas imagens, à medida que o professor girar, elas vão parar num texto. E aí a gente vai trabalhar com o texto. Combinado? Vamos lá? Podemos girar então a primeira vez? Entenderam como vai funcionar, né? Vamos lá, vamos ver qual será o nosso primeiro texto. Olha só, em tempos de pandemia, quando nós estamos falando de buscar uma vacina contra o coronavírus, o Zé Gotinha é nosso primeiro sorteado. Vamos lá então? Olha o texto que nós trouxemos para trabalhar com o nosso mascote, o Zé Gotinha. Reparem, é um texto totalmente diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo. É um texto extremamente visual, né? Vamos ler comigo que informações esse texto nos traz? Olha lá. Plantão de vacinação. Amanhã, 11/8. Se tem infância, tem vacinação. Contra a poliomielite e o sarampo. 5 unidades de saúde ficarão abertas neste sábado, das 8 às 17 horas. Esta é uma campanha de vacinação feita pela nossa cidade, aqui pela Secretaria de Saúde do nosso município, né? Pela Prefeitura de Ponta Grossa. Então reparem que como os textos podem se apresentar de diversas maneiras. Nós temos inúmeros aqui que chamam a atenção, inúmeros motivos que nos chamam a atenção para esse texto. É um texto totalmente diferente, mas que traz muita informação. Para ver se a gente entendeu bem, o professor trouxe uma atividade. Um verdadeiro e falso. Vocês gostam de trabalhar com verdadeiro ou falso? Vamos lá. Após a leitura e compreensão do cartaz da campanha da vacinação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Lá no seu caderno ou no material complementar que você recebeu lá da sua escola, provavelmente você está com esse texto em mãos. Então, se você estiver, responde dentro dos parênteses. Se você não estiver, anota no caderno. Primeira atividade. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Vamos buscar essa informação aqui no cartaz. Um tempo para vocês responderem. Segunda. A vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite. Será que esta informação está no texto? Busquem lá para responder. Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus. Será que esta informação está no nosso cartaz? Respondam lá. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas. Será que é isso que o cartaz nos informa? Lembrem sempre, V se for verdadeiro, F se for falso. Quinto, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças a serem vacinadas? Se for verdadeiro, letra V. Se for falso, letra F. Respondeu as 5? Podemos conferir? Vamos lá. Todas as unidades de saúde estarão abertas durante o plantão de vacinação. Resposta falsa. Olha lá no nosso cartaz. 5 unidades de saúde ficarão abertas. Então o cartaz não traz quantas unidades existem e se serão todas. Ele diz que 5 unidades estarão abertas. Então a primeira, falsa.
Segunda, a vacina referente a esta campanha protege contra o sarampo e a poliomielite? Verdadeiro. Olha só, aqui nós temos, olha, contra a poliomielite e o sarampo. Terceiro, o vírus do sarampo e da poliomielite também causa coronavírus? Falso, essa informação nós não temos no texto. E por que nós também podemos chegar a essa conclusão? O motivo de nós estarmos tendo essas aulas pela TV é justamente porque o coronavírus ainda não possui uma vacina. E o cartaz conta que o sarampo e a poliomielite já possuem vacina. Repare lá no seu cartão de vacinação, na sua carteirinha de vacinação, você provavelmente já foi vacinado contra o sarampo e a poliomielite. Quarto, o plantão de vacinação acontecerá no sábado, 11/8, das 8 às 17 horas? Verdadeiro, essa informação está aqui, ó. Plantão de vacinação amanhã, 11/8, das 8 às 17. E a última, que também é verdadeira, esse texto é direcionado aos responsáveis pelas crianças serem vacinadas? Sim, essa vacina acontece para crianças muito pequenas, então quem vai ter acesso a esse cartaz são os pais e os responsáveis. Vamos voltar para a nossa roleta? Então agora nós já sorteamos o nosso amigo Zé Gotinha, né? Vamos ver qual será o nosso próximo texto. Olha só, já parou no nosso refrigerante. Vamos ver que texto a imagem do refrigerante nos traz. Refrigerante 220 ml, informação nutricional, não contém glúten. Então eu já consigo deduzir que esse texto ele vem na embalagem do produto, né? É um texto também diferente de uma narrativa, de uma autobiografia ou de um conto, por exemplo, né? Ele traz aqui que uma porção de 200 ml, ou seja, de um copo, contém o valor energético equivalente a 58 calorias, 14 gramas de açúcares, né? Gorduras totais 0 gramas, gorduras saturadas também 0 gramas e sódio 22 miligramas. Né? Essa porcentagem de valores que vem aqui embaixo da quantidade, ela é referente, né, a uma dieta de 2.000 calorias. Né? O valor diário de açúcar ainda não foi estabelecido, por isso que ele não apresenta. Também traz os ingredientes deste produto, né? Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo 4, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, edulcorante ciclamato de sódio 17 mg e sacarina de sódio 2 mg por 100 ml. Não contém glúten, tem 37% menos açúcares, contém aromatizante idêntico ao natural. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Então você veja, é um texto que traz informações a respeito de um produto que será consumido, né? Vamos ver se a gente consegue interpretar esse texto? Primeira questão. Observando o rótulo do refrigerante, responda: qual a quantidade de açúcares num copo de 220 ml de refrigerante? Então, veja, é um texto que foi organizado, mas que eu consigo identificar essas informações. Será que é 22 gramas? Ele está me perguntando a quantidade de açúcares. 22, opa, eu tenho o número 22 aqui, mas ele é referente ao sódio. Então, provavelmente a letra A não é, né? 22 miligramas, olha, novamente o 22 miligramas, mas também é sódio. Opa, não é. 14 gramas, ele quer saber a quantidade de açúcares. Então, açúcares, 14 gramas. Opa, provavelmente é aqui. Por que não é a letra D? Porque lá diz 14 miligramas. Olha, a unidade de medida é diferente. Os açúcares, eles estão medidos em gramas. Então, a resposta certa é a letra C. Onde que essa informação está presente no texto? Aqui. Muito bem. Se você respondeu a letra C, está certinho. Vamos para o número 2? Localize no texto e registre em seu caderno. Então, lá no seu caderno ou na atividade complementar que você recebeu da sua escola, registre
3 ingredientes presentes nesse produto. Busque lá no texto onde essa informação pode ser encontrada. Vamos olhar lá, um tempo para vocês responderem. Tem vários ingredientes, né? E essas informações, elas estão localizadas onde? Aqui, ó, nesta região. Então, os ingredientes, né? A atividade pede para a gente citar pelo menos 3, mas estão elas aqui, ó, água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná. Sejam eles quais você respondeu, se estão dentro desta parte do texto, está correto. E para qual público esse texto é direcionado? Que público esse rótulo, essas informações nutricionais desejam atingir? Né? Para quem eles foram escritos? Será que é para os produtores de refrigerante, para quem produz o refrigerante? Será que é para os consumidores, quem compra o refrigerante? Será que é para os revendedores ou para os distribuidores? Né? Quando eu compro um produto, se eu estou aqui com uma lata de refrigerante, os produtores? Não. Né? Os consumidores? Provavelmente. Os revendedores? Também não. Os distribuidores? Também não. Resposta certa, letra B. Parabéns se você respondeu a letra B. E assim nós terminamos mais um texto. Repare, nós já trabalhamos com 2 textos. Esses 2 textos se apresentam de maneiras diferentes. Se nós formos lembrar lá do texto da brincadeira no começo da aula, são 3 maneiras diferentes que os textos se apresentam. Então, quando nós falamos em texto, não necessariamente nós estamos falando de escrita, parágrafos, organização por ideias e sentidos, né? Nós temos diversas maneiras. Agora, nós vamos para o nosso próximo texto. Vamos lá? Voltando para a roleta. Olha só, o nosso terceiro texto, ele traz a imagem de um remédio. Vamos ver que texto essa figura nos traz. Bula de remédio. Você sabe o que significa bula? Bula são aquelas informações a respeito do medicamento, né? Vamos ler como que é a bula deste remédio. Vitamin comprimidos, embalagem com 50 comprimidos, composição sulfato ferroso 400 mg, vitamina B1 280 mg, vitamina A1 280 mg, ácido fólico 0,2 mg, cálcio 150 mg. Informações ao paciente. O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. Indicações no tratamento das anemias. Contraindicações: não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais: pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. Posologia: para adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Para crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Laboratório Infarma S.A., responsável Dr. R. Dias Fonseca. Esse texto foi retirado desta fonte, né, da Maria Fernandes Coco. Então, vamos reparar, é uma nova forma de apresentação textual. Outra maneira de se fazer um texto. Mais uma vez, um texto que traz informações, né? Vamos ver se a gente compreendeu bem essas informações do texto? Primeira atividade, anote lá no seu caderno. Qual a função de uma bula de remédio, né? Para que esse texto serve? Ele serve para dar informações sobre o medicamento, ele serve para emocionar o paciente, serve para curar o paciente ou para contar a história do medicamento? Um minutinho para vocês pensarem. Um texto que emociona o paciente? Não, né? Letra B está errada. Será que ele cura o paciente? Só o texto em si? Provavelmente não. Ele conta a história, esse medicamento surgiu no ano tal? Não, não é uma história. Então, restou para a gente a informação da letra A.
dar informações sobre o medicamento. Uma bula serve justamente para isso, para dar informações sobre o medicamento. Número 2. No texto, a palavra composição. Esta palavra significa o quê? O que ela indica? Letra A, as situações contraindicadas do remédio. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem. Letra C, os elementos que formam o remédio. Ou letra D, os produtos que causam anemias. Então nós vamos voltar lá para o nosso texto e buscar a palavra composição. Olha só, ela está localizada nesta região do texto, né? Onde ele vai elencar aqui, ó, vários componentes, né? Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina 1, ácido fólico, cálcio. Então, as situações contraindicadas do remédio, letra A, não é. Letra B, as vitaminas que fazem falta ao homem, também não. Letra C, os elementos que formam o remédio, provavelmente. Letra D, os produtos que causam anemias, também não. Então, acertou quem respondeu a letra C. Composição indica os elementos que formam o remédio. Na atividade 3, esta bula é do medicamento Vitamin. Para qual tratamento esse medicamento é indicado? Novamente, nós voltamos ao texto. Vamos lá, anote no seu caderno. Letra A, ele é indicado para tratar dores de cabeça? Letra B, para o tratamento de gripes? Letra C, para o tratamento de viroses? Ou letra D, para o tratamento de anemias? Então vamos lá, ele está perguntando qual a indicação do medicamento, né? Então vamos lá para indicações. Dores de cabeça? Não, né? Tratamento de gripes? Também não. Viroses, doenças causadas por vírus? Também não. Indicações, tratamento de anemias. Acertou quem respondeu a letra D. Parabéns, eu sei que vocês estão acertando todas. Na quarta questão sobre a bula do Vitamin, para quem esse medicamento não é indicado? Então, olha lá, segundo a bula, segundo o que está escrito no texto, para quem esse medicamento não é indicado? Para pessoas idosas, B, para crianças, C, para mulheres grávidas ou D, para homens? Vamos lá nas contraindicações, né? Para quem ele não é indicado, quem não deve utilizar esse medicamento. Para pessoas idosas? Não, o texto não fala nada disso, né? Para crianças? Também não. Mulheres grávidas? Opa, talvez. Homens, vamos lá? Contraindicações. Não deve ser tomado durante a gravidez. E voltamos novamente para a nossa roleta. Ainda existem 2 textos que não foram sorteados. Vamos lá? Olha só, nós temos aqui uma família, né? Uma mãe e 2 filhos. A sua família é assim? Vamos dar uma olhada no texto que a roleta nos traz? Família. Olha só, vocês sabiam que isso aqui também é um texto? Isso aqui lembra o quê? Isto aqui lembra um dicionário, né? Um dicionário. O nome desse texto aqui é verbete, é uma outra forma de apresentação de textos, né? Segundo o nosso texto, família é um substantivo feminino, né? É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, olha só, um texto pequeno. Vejam só o tamanho. Isso aqui é um texto, é uma forma de apresentação textual. Esse texto, esse verbete de dicionário, qual é a função dele, né? Será que a função dele é A, entreter o leitor, B, informar o leitor sobre um acontecimento? Será que a função desse texto é emocionar o leitor? Ou letra D, informar o leitor sobre um conceito? Geralmente, quando nós vamos buscar o recurso do dicionário, nós não estamos buscando entretenimento. Então, a letra A não é.
Letra B, informar o leitor sobre um acontecimento? Também não. Letra C, emocionar o leitor? Acho que não é essa a alternativa. Informar o leitor sobre um conceito? Sim, o dicionário geralmente nós utilizamos quando nós vamos buscar o conceito, o significado de uma palavra. Então, se você respondeu a letra D, parabéns, você acertou. Número 2. Segundo o verbete, segundo o que está escrito no texto que nós estamos trabalhando, nós podemos afirmar que família é: letra A, um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas. B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos. Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos. Vamos voltar para o texto? Olha lá, ó. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, né? Ou seja, que se querem bem, que geralmente compartilham o mesmo espaço, geralmente, não obrigatoriamente, né? E mantém entre si uma relação solidária. Então, letra A, um grupo de pessoas que se gostam, geralmente moram juntas? Ok, eu acho que pode ser uma resposta certa. Letra B, formada somente por pessoas que possuem laços sanguíneos? Não é verdade, às vezes fazem parte da nossa família pessoas que não têm o mesmo laço sanguíneo que a gente, né? Então, letra B vamos eliminar. Letra C, formada por todas as pessoas que convivemos? Não, a gente convive com o vizinho, convive com os amigos na escola e nem por isso eles são da nossa família, né? Ou letra D, formada por todas as pessoas que gostamos? A gente pode gostar do professor, pode gostar da professora e nem por isso faz parte da nossa família. Então, este texto, ele fala que família é um grupo de pessoas que se gostam e geralmente moram juntas, né? E agora que nós já trabalhamos com 4 textos, não preciso nem girar a roleta. O único que sobrou é o nosso amigo golfinho. Vamos lá então? Golfinho salva vidas. Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filippo, como o dócil animal foi batizado, levou o menino que não sabia nadar até a embarcação de onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o mundo animal é surpreendente. Já pensou você ser salvo por um golfinho, né? Vejam só, um outro tipo de texto, uma outra forma de apresentação textual. Vamos ver o que esse texto nos questiona? O texto Golfinho Salva Vidas tem a finalidade do quê? De dar uma notícia? De fazer uma propaganda? De transmitir um ensinamento ou de divertir o leitor? Anote lá no seu caderno. Ele contou a história, né, de um menino que caiu, ou seja, foi um acontecimento. Então ele deu uma notícia? Sim, né? Fez uma propaganda? Não, letra B podemos eliminar. Letra C, transmitiu um ensinamento? Também não. Geralmente o ensinamento ele vem naqueles textos que possuem uma moral, ou seja, as fábulas, né? Letra D, divertir o leitor? Não, a gente fica até preocupado com relação ao menino, né, sendo salvo pelo golfinho. Então a resposta certa é a letra A. Número 2. Este texto, O Golfinho Salva Vidas, foi publicado onde? No livro Filippo e o Golfinho, na revista Fundo do Mar, no Jornal dos Golfinhos ou na revista Zá? Vejam lá, 4 alternativas, A, B, C e D. Quando nós temos um tipo de texto como esse, uma notícia que nós já vimos, nós temos que buscar a fonte, né? Onde ele foi publicado. A fonte geralmente vem aqui embaixo, olhem só. Revista Zá, ano 5, número 42, São Paulo, Pinos, ano 2000. Então a resposta que mais se enquadra não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Resposta correta, a letra D. Parabéns se você marcou essa alternativa. Número 3. E quem é o Filippo que é citado no texto? Olha lá, o pai do menino que se afogou é a alternativa A. Letra B, o golfinho que salvou o menino que se afogou?
ou o barco onde o menino e o seu pai estavam? A, B, C ou D? Quem era o Filipo, afinal? Vamos buscar no texto essa informação? Olha lá, ó. Filipo, como o dócil animal, foi batizado. Opa, então Filipo era o nome do animal, do golfinho. Então, letra A, o pai do menino? Não. O golfinho que salvou o menino? Certo. Letra C, o menino que se afogou? Também não. Ou letra D, o barco onde o menino e seu pai estavam? Também não, né? Resposta certa, letra B. Parabéns, eu tenho certeza que você acertou. Bom, então agora que nós já trabalhamos com os nossos 5 textos, nós podemos chegar à conclusão que todos esses textos eram textos informativos, eles tinham características em comum. Quais são as características de um texto informativo? O texto informativo, ele traz brevemente um tema, um fato, ele tem uma linguagem, uma produção objetiva, né? Uma linguagem clara, direta, ele traz informações aos leitores, transmite informações sem duplas interpretações, ele tem uma linguagem mais denotativa. A linguagem denotativa é aquela que significa exatamente o que está escrito, né? Não tem uma figura de linguagem, né? Ele apresenta dados, referências sem a subjetividade, né? Não transmite sentimentos, sensações. Então, resumindo, de uma maneira geral, o autor dos textos informativos ele tem a única e exclusiva preocupação de informar o leitor acerca de algo. Informar os componentes de um remédio, informar sobre uma campanha de vacinação, informar o significado de um termo, por exemplo, família, que foi o que nós vimos. Então, essas são as características do texto informativo. Tudo bem? O professor trouxe para vocês uma tarefa. Lá no material complementar que vocês receberam, tem um outro texto que traz outros recursos aqui também. É um texto informativo. Nesse texto informativo, vocês vão ler o material complementar que vocês receberam, realizar as atividades e mandar uma foto para a gente com a atividade que vocês realizaram. O texto é sobre o tráfico de animais silvestres, então realize a sua atividade e envie para a gente. Na próxima aula nós vamos corrigir, beleza? A nossa aula está chegando ao fim, nós já trabalhamos sobre os textos informativos, mas o professor também trouxe uma leitura divertida, é o quadro Leia para mim. Vamos lá? Você conhece a lenda das cataratas? Uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Elas ficam no nosso estado e na lenda se conta a seguinte história. Os índios que viviam à beira do rio Iguaçu, chamados caigangues, tinham devota crença num deus em forma de uma gigante serpente que governava o mundo e as águas, chamado de M'Boi. O deus era filho do poderoso deus Tupã. Os caigangues respeitavam muito M'Boi, e toda vez que alguma punição à tribo acontecia, como a ausência de peixes e água poluída, eles atribuíam esses problemas à ira de M'Boi. Para parar os castigos, os caigangues, querendo evitar a fome e a angústia, fizeram um trato com o deus serpente. No acordo, todo ano uma bela índia da tribo era oferecida a ele, como oferenda a M'Boi, para assim o deus serpente os abençoar de volta com água fresca para beber e peixes para comer. M'Boi gostou do trato e concordou em selar esse acordo. As índias escolhidas sentiam orgulho da sua tarefa, já que para elas significava um sacrifício honroso pela sobrevivência da tribo inteira. Até que um dia, o cacique da tribo, Igone, teve que prometer sua própria filha Naipi ao deus das águas, pois Naipi era tão bela que reza a lenda que até as águas dos rios paravam quando ela deslumbrava seu reflexo na água. Como foi consagrada ao deus serpente, Naipi viveu em seu culto para cumprir seu destino. Porém, um jovem guerreiro entre os caigangues chamado Tarobá se encantou com a índia Naipi, enquanto admirava a jovem em uma das suas danças típicas indígenas. A beleza e graça de Naipi fizeram o guerreiro Tarobá se apaixonar, e aí começou um romance proibido.
No dia da consagração de Naipi para M-Boi, vários preparativos foram armados, enchendo a aldeia de decorações e bebidas como cauim, bebida típica feita de milho fermentado, onde claramente uma data importante e comemorativa iria se iniciar. Porém, muito apaixonados, Tarobá e Naipi acabaram abandonando crenças antigas, sabendo que corriam perigo ao desrespeitar e quebrar o acordo com o enorme deus serpente M-Boi. Mas, para fugir desse destino, Tarobá e Naipi aproveitaram da distração do pajé e do cacique, que estavam embriagados de cauim, além dos demais índios que bebiam e dançavam festejando. Vendo essa situação, os dois aproveitaram essa chance para escapar, e assim foram descendo o rio em uma canoa, correnteza abaixo. Para seu desgosto, M-Boi notou a fuga e ficou enraivecido pela traição, os seguindo o rio abaixo. A serpente nadou e notou onde os dois queriam ir, que era para o rio Paraná, onde era território proibido para o deus das águas. Então, percebendo que Tarobá e Naipi estavam quase chegando no rio Paraná, a enorme serpente pegou o impulso e penetrou o interior do rio, aprofundando até a terra, retorcendo seu corpo com extrema fúria, a fim de acabar com os dois jovens índios. Seu ato violento gerou uma profunda fenda onde as águas caíram e criaram as grandes cataratas. Presos nas águas, a canoa dos dois apaixonados caíram de uma elevada altura, desaparecendo para sempre, onde até hoje nunca mais foram vistos. Mas, de acordo com a lenda das cataratas, o grande deus Tupã os teria castigado por todo o seu atrevimento e brigas e os transformou em outros seres. Naipi virou uma rocha, sendo uma das maiores presentes ao redor das cataratas, presa em sua forma para sempre, ricocheteada pelas águas nervosas do rio. Já Tarobá foi transformada em uma palmeira, ficando bem à beira de um enorme abismo, para ficar encurvado sobre a garganta do rio, onde M-Boi foi aprisionado na entrada de uma gruta, nas profundezas da garganta do diabo, onde o monstro pudesse ficar vigiando pela eternidade as suas duas vítimas. E foi assim que surgiu essa maravilha do mundo natural, uma riqueza do nosso estado e da nossa cultura. E essa foi a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente para mais uma aula. Lembre-se da sua tarefa. Beijos do professor Júnior e até mais! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Antes da gente começar a aula propriamente dita, vamos corrigir a tarefa que a professora deixou a semana passada para vocês? Lembra qual que era? Então vai aparecer aí para vocês na telinha. Então a tarefa era para que vocês desenhassem na malha pontilhada, ou também na quadriculada, não teria problema nenhum. Usando uma régua, a gente ia construir dois quadriláteros diferentes. Só que tinha umas condições, né? Lembra ali, ó? Olha quais são as condições. Eles tinham que ter dois pares de lados paralelos, dois pares de lados de mesma medida e os ângulos opostos de mesma medida, não é? E era para vocês escreverem, como que a gente chama esses quadriláteros. Então, olhem na telinha de vocês. Estão aparecendo aí 4 opções. Vocês poderiam ter desenhado dois de qualquer um deles. Um quadrado e um retângulo, um quadrado e um paralelogramo, quadrado e losango, retângulo, paralelogramo, retângulo e losango ou paralelogramo e losango. Tanto faz, né? Vocês poderiam ter escolhido entre esses aí dois quadriláteros quaisquer para desenhar na malha quadriculada ou na malha pontilhada. Se eu não me engano, lá na tarefa era para ser uma malha pontilhada, mas às vezes a gente, não tendo a malha pontilhada ou não sabendo construir a malha, tanto faz se a gente for também desenhar na quadriculada, que vai dar a mesma coisa. Então vejam, esses quadriláteros têm dois pares de lados paralelos, né? Lembra lá do que era lados paralelos que a professora explicou? Então, dois pares, né? No caso aí, vamos pegar, por exemplo, o retângulo, né?
dois lados aí no comprimento, paralelos, dois lados na largura, paralelos. Os dois lados, né, que são paralelos, são de mesma medida, ó, tanto do lado, né, do comprimento, quanto do lado da largura. E também as medidas dos ângulos opostos, né? O ângulo que está lá em cima no canto superior esquerdo, oposto ao inferior, né? Ao ângulo inferior aqui do lado direito, os dois opostos, nós temos então a mesma medida e assim na outra diagonal também, superior esquerdo com superior direito, né? Com o inferior esquerdo também oposto, dando a mesma medida. Pois bem, então essa foi a tarefa, tá corrigida, né? Fica aí para registrar, né, que vocês acertaram, eu tenho certeza que acertaram. E qual é a nossa aula de hoje? O que será que a gente vai falar? Bem, olhando aqui na mesa da professora já dá para ter uma ideia, né? Mas vamos olhar o objetivo da aula? Então a aula de hoje nós temos que resolver problemas que envolvam as medidas de comprimento, incluindo perímetros, utilizando as unidades de medidas padronizadas mais usuais. Bem, vocês viram aí que nós temos, né, o objetivo de hoje é trabalhar com sistemas de medida e a medida padronizada de comprimento. Bem, mas estamos falando de medida padronizada de comprimento. Nós estamos vendo aqui na mesa da professora alguns objetos, né? Vocês estão vendo aí réguas, essa trena, né? Não, não é trena, esse aqui é um metro articulado. Esse é o metro articulado, né? Que os nossos amigos construtores utilizam. Então a professora vai abrir com cuidado, antes que a gente quebre aqui, né? Vamos lá, bem com cuidado. Então vou dar só uma medida bem rápida aqui, ó. Abrir só um pedaço, não vou abrir tudo. Então esse aqui é o metro articulado, que a gente utiliza lá nas construções, que os pedreiros, né? Os carpinteiros também podem utilizar. Nós temos a trena, esse aqui agora é a trena, ó. Né? Que a gente também usa para fazer medições aí nas construções, né, e tudo mais. Nós temos também fita métrica, né, fita métrica, que é aquela fita métrica que a mamãe, às vezes, né, se a mamãe sabe costurar e tem uma fita métrica em casa, aqui, ó, nós temos a fita métrica também, né, aparecendo para vocês aí, ó, bem grande, também é um instrumento de medida. Nós temos essa régua bem grandona aqui que tem lá na escola, né? Vocês já devem ter visto essa régua lá na escola, né? Ela é uma régua que tem exatamente o comprimento de 1 metro. Então tá aí, né? Essa régua gigante também. Nós temos uma régua um pouco maior que a nossa da escola, né? Mas ela também é uma régua grande, né? Essa régua grande é uma régua, nesse caso aqui, ela tem exatamente 50 centímetros, que é a metade do metro. E aquela famosa nossa régua, a nossa reguinha lá, a de sempre, que a gente usa lá na sala de aula, né? Que nós usamos na escola, que tem, né, de 0 a 30 centímetros. Essa é a nossa régua que a gente normalmente usa lá na escola. Pois bem, então esses aqui são alguns instrumentos que a gente utiliza para medir comprimentos. Alguns instrumentos a gente usa para medir comprimentos curtos, como por exemplo a régua, e alguns outros instrumentos que a gente usa para medir medidas, né, comprimentos muito grandes. Por exemplo, a trena ou o próprio metro articulado. A gente usa então para fazer as medições de grandes extensões, né? Então esses aqui são alguns dos materiais que a gente usa para realizar essas medições de comprimento. Pois bem, já que nós estamos falando desses instrumentos, a gente está falando do metro, né? O metro é a unidade padronizada. Por que ele foi padronizado? Porque quem já conheceu a história das medidas, né, sabe que muito antigamente as medidas eram arbitrárias, ou seja, elas não eram padronizadas. Era a medida do rei, né, a medida do braço do rei, do dedão do rei, do pé do rei, enfim, eram as medidas que a gente usava no nosso corpo, né, as medidas usadas pelo tamanho das partes do nosso corpo. Só que entra rei, sai rei, o que acontecia? As medidas tinham que ser mudadas, porque às vezes a polegada de um rei era muito maior que a do rei que passou. Ou outra qualquer medida, o passo, o pé, né, de diferentes tamanhos. E isso dava muito trabalho, era uma dificuldade enorme, porque entrava um, saía outro,
E aí existia muitas brigas, né, e muitas controvérsias em relação às medidas de comprimento que eles precisavam. Até que um tempo, muito tempo depois, se convencionou. O que significa isso, professora? Convencionou. Eles acordaram, fizeram um acordo de que nós teríamos que ter uma medida padrão. Essa medida padrão seria determinada e todo mundo ia assinar um termo, né, de compromisso de usar essa medida padrão. Então foi lá no século 17, 16, que a gente ouviu, né, as primeiras, que tem a história, né, registra as primeiras ideias do metro. Então se convencionou que esse tamanho aqui, né, que a professora está mostrando aqui nessa régua grande, ele se convencionou então como o tamanho de 1 metro. Bem, mas continuando na nossa aula de metro, a gente já vem, né, vendo as aulas de metro e de comprimento e de medidas arbitrárias, medidas padronizadas, desde o primeiro ano. Você já deve ter visto lá nos outros anos que você estudou essas palavrinhas, comprimento, metro, né, e tudo mais. Vamos dar uma relembrada do que a gente aprendeu lá atrás? Vamos ver aí? Aparecendo na telinha para vocês. Então, olha aí, nós temos aí a medida, a professora utilizou, aí vai utilizar, né, o slide para mostrar para vocês aí na telinha, mas essa medida que está aparecendo na telinha para vocês é uma medida ampliada, tá? Não é exatamente a medida certinha do centímetro ou do milímetro. Por quê? Porque para a professora mostrar para vocês essa medida, eu tive que fazer uma ampliação, né, de um pedacinho dessa régua aí que vocês estão vendo. Então, por isso que está ampliado. É para dar ideia de como é que a gente vai entender o milímetro e o centímetro. Beleza? Então, vamos lá. Aí vocês estão vendo 1 milímetro. E para a gente completar o centímetro, a gente vai precisar de muitos milímetros. Quanto é esses muitos milímetros, professora? Vamos ver? Olá, tá aparecendo, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros que virou 1 centímetro. Então vejam aí, quando eu juntei os 10 milímetros, eu formei uma barrinha ali daquele tamanho e ela foi para o lado para justamente destacar para vocês esse centímetro. Então a distância do número 1 até o número 2, na régua que a gente usa, né, ou até mesmo no metro, na trena, ou em qualquer outro objeto de medida de comprimento, né, que a gente usa, instrumento, vai aparecer lá os números de 1, 2, 3 e assim por diante. A distância de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim sucessivamente, inclusive do 0 até o 1 também, é uma medida chamada de centímetro. Por quê? Porque a gente tem 100 pedacinhos desse na distância de 1 metro. Vamos dar uma olhadinha aqui na mesa da professora, com a professora aqui, para me mostrar para vocês, ó. Eu vou deixar aqui na mesa mesmo, não vou levantar, senão vocês não vão conseguir olhar direitinho. Então vejam aqui, ó, essa régua grande aqui que a professora tem na mesa, né? Ela tem exatamente 1 metro. E esses risquinhos que estão aparecendo aí na régua de vocês, ó, todos esses risquinhos, eles são o centímetro. Então, quando eu saio de um risquinho, né, de um risquinho aqui, ó, por exemplo, do 80, eu passo para o 81, essa distância aqui é a distância de 1 centímetro. Tá? Então, aquilo que a professora mostrou na TV aí para vocês, que apareceu na telinha, é exatamente a distância desse 1 centímetro entre um risquinho e outro. Então, em todos os lugares que a gente utiliza os instrumentos de medida, vai ter esses risquinhos, representando 100 partes do metro. Então, esses risquinhos do 0 até chegar no 100, nós temos 100 pedacinhos, por isso que se chama centímetro. Lembrou lá da aula de matemática sobre as medidas que vocês tiveram na escola com as professoras? Então, aqui a gente só está dando uma retomada, né? Muito bem, então a gente viu o milímetro e a gente viu o centímetro. E o metro, professora? Vamos olhar aí na telinha. Então veja aí, tem o desenho, a professora teve que separar, né, em pedaços o metro, porque não tinha como a professora colocar o metro comprido aí, para a gente poder ter uma ideia. Então a professora ampliou também as medidas, elas estão ampliadas aí na tela de vocês, só que para que eu mostre para vocês essa situação do metro, eu dividi ele em 5 pedaços ali de 20 centímetros ampliado. Lembrando para vocês que a professora ampliou essa imagem, tá bom? Então vamos ver lá? Olha, tá andando. Até chegar lá no 100 vai dar
100 centímetros. Então, do 0 até chegar aí nesses 100 centímetros, eu tenho exatamente 1 metro. Então, veja, a gente olhou para o centímetro e o milímetro, a gente olhou para o metro. Mas tem medidas maiores que o metro, professora? Temos medidas maiores que o metro. Vamos ver aí numa outra imagem? Então, nós temos aí uma imagem de um pedaço do mapa aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Vocês estão observando ali que está circulado, na verdade está um quadriculado, escrito ali, ó, Igreja Sagrado Coração de Jesus. A gente chama essa igreja, né, mais assim, popularmente falando, a Igreja dos Polacos, tá? Então, bem ali na esquina, naquela esquina da igreja, até ir lá no Shopping Paládio, naquela avenida que a gente conhece como a Avenida Vicente Machado, né? A gente andando na avenida até chegar na porta do shopping, a gente tem exatamente uma medida exata de 1 quilômetro, né? Então, olha ali, vai aparecer para vocês a medida. 1 quilômetro. Mais uma vez, isso lá, apareceu 1 quilômetro. Então, essa distância da esquina ali da Igreja Sagrado Coração de Jesus até a porta do Shopping Paládio, na Avenida Vicente Machado, em linha reta, nós temos exatamente 1 quilômetro, tá? Então, tá registrado ali, ó, da esquina até a porta do shopping, 1 quilômetro de distância. Pois bem, 1 quilômetro de distância é quantos metros? Bem, para a gente entender essa relação entre metros, quilômetros, centímetros e milímetros, a gente usa uma tabela que a gente chama de tabela de transformação de medidas. Vai aparecer aí para vocês na telinha também. Então, olha, essa aí é a tabela, tá? Nós temos a unidade, né, fundamental, que se chama metro, e para frente e para trás nós temos os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade de medida chamada metro. E nós vimos aí na régua o centímetro e o milímetro, que são menores que o metro. E na distância do quilômetro lá do shopping, né, até a esquina até o shopping, nós temos então o quilômetro, né, que é uma distância maior. A gente não consegue medir distâncias muito grandes observando só metros, a gente tem que olhar também o quilômetro. Pois bem, então olhem aqui na mesa da professora que eu trouxe para vocês aqui essa tabela, né? Que ela é muito parecida com aquela máquina de números que nós fizemos. Lembram da máquina de números que nós fizemos? Então, ela é muito parecida, né? Nós temos aqui, ó, a unidade fundamental metro, que está aqui no meio, e a nossa, no caso aqui a esquerda da professora, né? Que é a direita aí da tela de vocês, nós temos as unidades menores, que são decímetro, centímetro, milímetro. E aqui à minha direita, que está aí na esquerda da tela de vocês, vai aparecer o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Quando a gente vai montar e vai transformar unidades de medidas maiores em menores ou menores em maiores, a gente tem que usar essa tabela. Essa tabelinha aqui é muito importante, ela ajuda a gente, né? Então eu vou ensinar vocês a mexer com essa tabela agora, ok? Só para vocês terem uma ideia como que funciona. Então a professora vai colocar aqui, ó, uma pecinha vermelha, aqui um triângulo vermelho, como se fosse uma vírgula, tá? A gente vai indicar esse triângulo vermelho como se fosse uma vírgula. E quando a gente for trabalhar com números, que a gente quiser transformar para cima ou transformar para baixo, essa nossa representante aqui da vírgula, ela também vai caminhar. Ela vai caminhar para onde eu quiser. Se eu quiser, né, o decâmetro, se eu quiser hectômetro, se eu quiser quilômetro. Ou se eu quiser unidades menores também, que é o decímetro, centímetro ou até mesmo o milímetro. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma transformação, então vocês vão ver bem certinho como é que faz. A professora só quis dar uma adiantada aqui para vocês reconhecerem essa tabela, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai olhar para essa tabelinha, vamos deixar ela ali no cantinho. Muito bem, mas como a gente está trabalhando com medidas de comprimento, a gente precisa saber usar. Onde que eu uso, professora, essas medidas de comprimento? Para que serve aprender as medidas de comprimento? Para a gente aprender a resolver problemas nas nossas vidas que precisem desse conhecimento. É para isso que a gente aprende. Então,
né, levando em consideração esse aspecto, né, que a gente precisa aprender para também saber resolver problemas da vida diária, a professora trouxe aí um probleminha para a gente resolver. Vamos ver? Então, olha lá, tá ali o problema, né, e a gente vai resolver ele. Então, o senhor Lobato, ele tem um sítio. E você sabe o que é sítio, né? É aquele pedaço de terra lá no interior, onde a gente cultiva, às vezes, uma horta ou alguns animais, a gente cria alguns animais, né? Então, esse é um sítio. Então, o senhor Lobato tem esse sítio e decidiu fazer um pomar retangular em sua propriedade, né? E nesse pomar, ele ia fazer, né, um plantio de algumas árvores frutíferas, porque é para isso que serve o pomar. O pomar é uma região, né, uma plantação de árvores de frutas, né, por isso que chama pomar. E ele vai cercar esse pomar com uma tela. Mas o dinheiro que ele tem só dá para comprar 60 metros dessa tela. 60 metros linear, né, comprido, de comprimento. Lembra que nós estamos falando de medidas de comprimento. Bem, a gente sabe as dimensões que esse pomar vai ter. Ele vai ter 15 metros de comprimento por 12 metros de largura. A pergunta é, ele vai conseguir comprar essa tela? A gente vai ter que explicar se sim ou se não. A gente vai ter que explicar também o porquê disso. Muito bem, então esse aí é o nosso problema. Lembrando que a gente vai usar o conhecimento sobre grandezas de medidas do comprimento, tá bom? A gente vai usar isso. E para a gente usar, a professora trouxe aqui, deixa eu espalhar um pouquinho mais para cá essas reguinhas, para não atrapalhar vocês e também para olhar, uma folha quadriculada. Por que a gente vai usar a folha quadriculada, professora? Para facilitar a nossa interpretação do problema. Lembra que uma vez eu falei já para vocês em aulas passadas que a gente precisa aprender matemática resolvendo problemas e para isso a gente precisa rabiscar para enxergar conceitos, desenhar e tudo mais? Então, a gente vai usar a folha quadriculada para a gente rabiscar as nossas ideias e ali a gente poder interpretar o problema e saber como resolver. Então, não tem problema nenhum a gente fazer os rabiscos. Eles nos ajudam, tá bom? Então, a professora vai usar agora uma caneta, aqui ó, uma canetinha, um lápis de cor, que se você tiver o papel quadriculado aí, que eu acho que você tem lá na sua caixa matemática, lembra que nós tínhamos que fazer a caixa matemática? E na caixa matemática tinha que ter papel quadriculado? Então, se você tem, para ajudar a professora a resolver o problema, você pode usar os teus quadradinhos aí no papel quadriculado e eu uso os meus aqui. E aí a gente vai fazendo junto. Combinado? Então vamos lá. Você pega aí o papel quadriculado, um lápis de cor, né? Um lápis de escrever também dá, uma caneta, o que você tiver aí, tá valendo, tá? Então o nosso papel quadriculado tá aqui. O que dizia o problema? Que dizia que a dimensão, né? As duas dimensões do terreno era de 15 por 12. Então a gente vai fazer agora aqui essa medida, 15 quadradinhos por 12 quadradinhos. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. A professora vai olhar aqui, vamos pegar mais ou menos, vamos marcar um ponto qualquer na nossa malha, então eu vou marcar esse pontinho aqui para começar. Então a gente monta, né, para montar a gente vai ter que marcar ali o pontinho. E a gente vai contar no comprimento 15. Então vamos lá, 15 o quê? 15 espacinhos, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vou marcar o pontinho aqui, ó. Marquei o pontinho de início e o pontinho de final, né, de saída. Então, agora o que eu faço? Ligo. Vou ligar os dois. Pego a minha régua e vou fazer o traço. Faz devagarzinho para não ter o risco de sair tortinho. Ótimo, 15 já fez. Agora falta o 12. 12 aonde? Na outra dimensão, na dimensão agora da largura. A gente fez a dimensão do comprimento, agora a gente vai fazer a dimensão da largura. Vamos contar 12 o quê? 12 distâncias, 12 espacinhos aqui, ó, né? Essa distância aqui é um espacinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paro aqui, tá? Nesse pontinho aqui. Agora a gente vai ligar um pontinho ao outro para fechar a segunda dimensão, que é da largura.
Vamos fechar aqui, bem devagarzinho, para não sair torto, né? Segura bem forte aí, bem firme a régua, para ela não dançar. Bem, a gente já fez um comprimento, um lado do comprimento e um lado da largura. Mas eu preciso fechar o retângulo, né? Então agora eu vou ter que continuar para fechar aqui e depois continuar para fechar até lá, ok? Então vamos lá. Como eu já sei aonde está a outra distância, ó, ela está aqui. Então eu vou marcar esse pontinho, porque daqui até aqui eu tenho 15. Então vamos lá. Riscamos aqui nessa linha, ligando até lá. Ligamos. Agora a gente termina ligando outra dimensão aqui, que é a largura. A gente já fez os comprimentos, agora vamos para a largura. Ok, aí a gente fechou o nosso retângulo. Esse retângulo aqui, ele representa o terreno lá, né, que o senhor Lobato vai querer fazer, cercar lá o pomar dele. Então, o que a professora fez? Eu fiz o contorno do espaço onde o senhor Lobato quer fazer o plantio, não é isso? Muito bem. Só que agora a pergunta é se vai dar para comprar a tela, que ele só pode comprar 60 metros, o máximo, né, é 60 metros, porque o dinheiro só dá para 60 metros. E agora, o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Bem, a primeira coisa que eu fiz foi rabiscar o retângulo, para a gente poder visualizar o terreno que ele vai fazer o plantio. Mas e agora, professora? Desenhei. E agora a gente tem que saber quanto que mede esse contorno. Então eu vou pegar aqui, ó, uma linha, né, um barbante, pode ser o que você tiver na sua caixa matemática. Lembra que a professora também já pediu para a gente ter linhas e barbantes dentro da nossa caixa matemática, né? Mas se você não tem aí agora, nesse momento, não tem problema, visualiza aqui junto com a professora e depois você pode fazer em casa para comprovar que dá certo, tá bom? Então o que a professora vai fazer? Eu vou pegar a pontinha do meu, né, aqui a pontinha do meu barbante e vou colocar numa pontinha, num vértice desse retângulo. Então olha aqui, ó. A pontinha do barbante ficou lá no vértice e vou esticar. Vou esticar até essa outra pontinha aqui, ó, até o outro vértice. Pronto, estiquei. Agora vou segurar aqui e vou esticar até a outra ponta lá, até o outro vértice. Pronto, agora seguro lá, de novo para não dançar, seguro, pego o barbante e agora trago para cá. Opa, escapou. Isso, segura bem firme para não escapar. Aí segura o outro vértice, segura lá. Opa, já escapou aqui, segura lá de novo para poder vir aqui agora para fechar. Então vamos fechar o nosso contorno. Pronto, fechei aqui. Aqui deu uma escapadinha, deixa a professora arrumar de novo aqui para vocês poderem acompanhar. Segurando, isso. Muito bem, agora o que eu faço? Eu vou pegar essa pontinha que terminou aqui, ó, essa pontinha, e vou observar o tamanho dela. Então, o tamanho dela ficou esse tamanho aqui. E é esse tamanho que eu quero descobrir quanto que vale. Deixa eu só esticar para vocês poderem enxergar. A professora não trouxe a tesoura aqui agora, mas não tem problema. A professora segura lá, ó. Trouxe lá na pontinha do dedo da professora até essa outra pontinha aqui, ó. Deixa eu tirar a folha de baixo. Vocês enxergam melhor, tá? Opa. Pronto, ó. Esse tamanho aqui, ó. Daqui, né? Ó, esticadinho. Então, de lá, vai passando por todo esse comprimento aqui. Então, todo esse comprimento aqui é o contorno daquela figura que a professora fez aqui na malha quadriculada, tá bom? Bem, mas quanto vale, professora? Quanto vale esse contorno? Quanto mede esse tamanho que você fez? Bem, agora para a gente medir, a gente vai usar a régua, mas eu não vou usar a régua agora, tá? Porque a professora não cortou, então não tem problema, só quis mostrar para vocês o contorno. E eu também não posso ficar medindo sempre com fio, né? Tudo que eu vou medir o contorno. O que eu faço então para saber a medida desse contorno? Eu posso usar um cálculo, vou fazer um cálculo. E esse cálculo é o quê? É somar as medidas dos lados. Eu vou somar as medidas de todos os lados para ter o total daquele contorno. Então vamos olhar aí na telinha que vai aparecer para vocês? Então aí nós temos a representação da malha, né, lá do nosso terreno que o senhor Lobato vai plantar lá o pomar dele.
O que a gente faz? A gente quadricula. Primeira coisa é quadricular. Então a gente quadriculou. No caso da gente, a gente já fez na malha quadriculada, mas se a gente não tivesse feito, a gente poderia quadricular. E agora? Bem, aquele pedacinho ali é 1 centímetro. Então cada lado daquele quadradinho vale 1 centímetro. Bem, valendo 1 centímetro, vamos olhar quantos centímetros tem da pontinha de um vértice até o outro pontinha do vértice? Vamos lá? 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, conta com a professora aí. Quando chegar no final deu quanto? 15. Ali no caso são metros, né? Mas a professora, como a professora está trabalhando com a folha, ou no caso aí a telinha da televisão de vocês, a professora está representando como 1 metro, mas ele não é 1 metro real, né? Lembra que ele é uma representação, porque a figura foi diminuída, reduzida, né? Para a gente poder pôr na imagem para vocês verem. Muito bem? Agora, aí tem 15, beleza. Agora vamos olhar a outra parte, outro pedaço. Vamos lá na telinha. Isso, quanto que deu, será? 12. Então, 15 por 12. Parou aí? Não, né? Vamos ver o resto, continuando. Isso, quanto será que deu? 15. Muito bem. Por que deu 15? Olha aquelas ideias que a gente aprendeu lá dos quadriláteros. Os dois lados paralelos de mesma medida. Então, se lá em cima eu tenho 15 metros, como é um retângulo, aqui embaixo eu vou ter também 15 metros. E agora, parou por aí? Não, né? Continua. Vamos lá. Isso, vamos terminar de pôr os nossos pedacinhos para ver que deu 12. Por que que deu 12? Porque, de novo, os lados paralelos de mesma medida, porque a gente está fechando, né, o retângulo ali, então os dois lados também têm a mesma medida. Então, eu tenho aí 15, 12, 15 e 12. E agora, o que que eu faço para achar o contorno dessa figura? Vamos ver? Isso, 15... mais 12, mais 15, mais 12, que no final dá 54. E o contorno da figura é a mesma coisa que a gente diz perímetro. O que que é perímetro, professor? É o contorno da figura, tá? Quando eu vou procurar a medida desse contorno, eu estou procurando o seu perímetro. Então, o perímetro desta região limitada por 12 de comprimento, ou 12 de largura, tanto faz, e 15 de comprimento, nós temos então fechado o nosso retângulo nessas duas dimensões. E fechando tudo, nós vimos que deu 54. Então, o perímetro é 54. Bem, 54 é o perímetro. E agora, será que dá para o seu Lobato comprar a tela? Vamos continuar na resolução aí do problema. Na telinha de vocês vai aparecer. Mas a professora está mostrando aí para vocês agora uma resolução por uma conta, né? Aquela conta que a professora fez lá de mais, eu posso transformar em multiplicação. Por quê? Porque eu tenho dois lados de mesma medida, né? Tanto do lado do comprimento quanto da largura. Então, vejam lá. 2 vezes 15 mais 2 vezes 12... E juntando, então, essa 2 vezes 15, que dá 30, com 2 vezes o 12, que dá 24, na soma, eu acho 54. Então, eu resolvi esse problema também no registro matemático por uma expressão numérica. Então, olhe lá do ladinho que está aparecendo para vocês essa palavra ali, ó, expressão numérica. A expressão numérica é esse cálculo que a gente mistura aí as operações, né? Mais, menos, vezes, dividir, a gente mistura elas. E quando a gente mistura, a gente tem uma expressão numérica. E no caso da multiplicação e da adição, a gente tem que primeiro fazer a multiplicação. Porque eu não posso somar o 15 mais o 2. Por que que não? Porque o
15 é a medida, uma grandeza de medida de comprimento, né? 15 metros. E o 2? O 2 é a quantidade de medida. Então, eu não posso fazer ali, ó, 2 vezes, daí somar o 15 mais o 2, que dá 17. Não dá, porque eu não tenho 17 nada, né? Eu não posso somar a medida 15, que é comprimento, com o 2, que é uma quantidade solta. Então, são duas grandezas diferentes, então eu não posso fazer a soma primeiro. Primeiro eu vou ter que fazer a multiplicação. Por quê? Porque eu quero a mesma medida. Então, 15 é uma medida? É. Então, 2 vezes essa medida 15 vai me dar uma medida 30. E o outro também. Eu não posso somar, né, o 12 ali com o 15, nem com o 2 lá do outro lado. Por quê? Porque eu tenho uma medida 12. Eu tenho 2 vezes essa medida 12, que me dá uma medida 24, né? Uma medida 24. E somando o 30 com o 24, eu vou encontrar então o 54. E a resposta é que sim, ele vai conseguir comprar a tela, porque ele vai precisar somente de 54 metros e o dinheiro dele dá para comprar até 60. Então, 54 é menos que 60. Sendo menos que 60, então a gente consegue tranquilamente comprar essa tela e cercar, né, lá todo o plantio do seu Lobato. Ok? Bem, crianças, agora nós vamos dar uma paradinha na nossa aula de hoje, porque esse objetivo a gente vai precisar de 2 aulas para cumprir ele, porque envolve muitas situações e muitas ideias, né, que a gente vai ter que completar para poder compreender esse uso das medidas de comprimento nos problemas da nossa vida, ok? Então a gente vai se ver de novo neste mesmo conteúdo a aula que vem, ok? Tudo bem? Então a gente fica por aqui hoje. Um beijinho para vocês e até a próxima aula. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje: compreender os significados culturais atribuídos pela sociedade ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a sociedade foi atribuindo significados em tudo aquilo que eles foram fazendo. E esses significados têm um nome: fontes históricas. Mas o que é isso, professora? Fontes históricas são todos os vestígios deixados pela humanidade ao longo do tempo. Então, tudo que a humanidade foi fazendo ao longo do tempo, eles foram deixando vestígios, desde a época das cavernas, da pré-história, dos macacos, dos dinossauros, tudo foi virando história, tudo foi virando fatos. E isso foi se acumulando com o passar do tempo. Por exemplo, os fósseis, que são os ossos encontrados em diversos locais antigos, que são desvendados por pesquisadores. As ferramentas, desde a época da pré-história, quando foi construída a primeira roda, também é um fato histórico. As armas, as cavernas, as pinturas rupestres. Nós já trabalhamos aqui também sobre as pinturas rupestres. Os utensílios e as roupas. Tudo que foi acontecendo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, foi se tornando fontes históricas e elas foram sendo armazenadas através dos tempos. As fontes históricas são divididas em categorias. Quais são elas? Fontes escritas, fontes visuais e fontes orais. As fontes escritas é tudo aquilo que é documentado, que é escrito. Vejam lá, são documentos, cartas, jornais, livros, revistas e tudo que é registrado de forma escrita. Vejam alguns exemplos nessas imagens que eu trouxe para vocês. Tem uma imagem do Jornal do Brasil, uma carta do Dom Pedro.
aqui diversos documentos, livros antigos, pergaminhos, tudo que foi registrado de forma escrita é uma fonte escrita. Fontes visuais ou iconográficas são pinturas, imagens, fotografias, quadros e obras de artes. Então, tudo que a gente encontra nos museus, nas casas de memória, são fontes visuais ou iconográficas, que a gente pode ver, pode observar. E as fontes orais são aquelas que incluem toda a informação ou tradição passada ao longo do tempo através da oralidade. Como assim oralidade? Através de conversas, diálogos, histórias, lendas, parlendas, tudo que a gente vai passando de geração em geração de forma oral são as fontes orais. Vejam as imagens ali. Várias pessoas de diferentes épocas contando histórias. E essas histórias são passadas e repassadas por diversas famílias, diversas tribos, diversos grupos de pessoas na sociedade que elas vão se expandindo. Mais uma história que eu ouço hoje, amanhã ou depois eu posso ouvi-la também de maneira diferente, porque as pessoas vão passando e às vezes as informações ao longo do tempo vão se perdendo. As fontes históricas são divididas ainda em fontes históricas materiais. O que são as fontes históricas materiais? É tudo aquilo que eu posso fornecer informações, que eu posso analisar, que eu posso tocar. São objetos, esculturas, roupas, fotografias. Observem as imagens aqui. O que vocês conseguem tirar dessas imagens aqui através da observação? Vejam lá na primeira imagem. São objetos da época das cavernas. As pessoas utilizavam esses tipos de objetos e ferramentas para a caça, para a pesca, e através desses objetos eles foram se aperfeiçoando até chegar naquilo que nós temos na nossa cozinha hoje em dia. As moedas, que eram objetos de trocas e comércio antigamente. Então, tudo aquilo que a gente utilizava antigamente para troca, para recebimento, eram utilizadas moedas. Não existiam cédulas ainda naquelas épocas. Tenho certeza que na casa de vocês, a mãe, o pai, a avó, tem moedas antigas. Tirem fotos e mandem para a professora aqui. Eu gostaria muito de vê-las. Os vasos e as cerâmicas também foram se aperfeiçoando através dos tempos. Tudo aquilo que a gente utiliza na nossa casa hoje em dia começou de uma maneira bem rudimentar e isso foi se aperfeiçoando através dos tempos. Olha o ferro de passar roupa, como é que era antigamente. Pensa no peso que era esse ferro. Então eram colocados brasas, carvão ali dentro e era deixado bem quente, aí que eram passadas as nossas roupas. Então veja a tecnologia, o quanto que modificou as coisas de antigamente para agora. Lá embaixo tem um cachimbo. Vocês já viram o cachimbo? Lembra da história do Saci Pererê? O Saci Pererê tem um cachimbo. Aqui também tem um binóculo. Eles utilizavam para observar imagens de longe. Então, assim, antigamente as lentes eram diferentes das lentes que nós utilizamos hoje em dia. Então, tudo naquelas épocas de antigamente, alguns séculos atrás, foram se modificando e foram se aperfeiçoando. Aqui nós temos um lampião. E nós utilizamos ainda hoje em dia os lampiões, mas de uma maneira mais eficiente do que antigamente, né? Porque antigamente eles eram utilizados através de velinhas e hoje em dia já tem os eletrônicos, aqueles de ligar na tomada, o que facilitou a nossa vida até o trabalho no campo hoje em dia com esse tipo de equipamento. E as mesas e os móveis. Então, os móveis da nossa casa hoje em dia, eles são mais frágeis, eles duram pouco, porque as madeiras são diferentes. Antigamente, os móveis duravam uma vida toda, séculos e séculos, porque eram feitos de madeira tratada, madeira antiga e madeira boa. E hoje em dia as coisas acabaram
sendo modificadas. Então, até os nossos móveis de hoje em dia não duram com a mesma intensidade que os de antigamente duravam. As fontes imateriais, quais são elas? É tudo aquilo que não for materialmente construído. Então, tudo aquilo que a gente não consegue tocar é imaterial. São as nossas crenças, as nossas comidas, as nossas brincadeiras, as lendas, as línguas faladas, as histórias contadas. As nossas crenças, porque cada um crê em alguma coisa. Então, essa crença popular deve ser muito respeitada hoje em dia. Eu respeito você, você respeita a mim. Então, nós devemos nos respeitar. As comidas, porque antigamente não existiam as receitas escritas, como hoje a gente pega uma receita na internet, a gente tem um caderninho de receita, procura receita com um amigo. Então, tudo tem de maneira escrita e facilitada. Antigamente, as receitas eram passadas de geração por geração. Tem várias avós que têm receitas de famílias, que não precisam nem escrever no papel, porque elas sabem de cabeça. As nossas lendas, as línguas, lá na tribo indígena, eles não utilizam a escrita, eles vão passando as informações dos mais velhos para os mais novos. E tudo isso é feito através da oralidade, através da fala. As histórias contadas, então aqui tem a avó contando histórias para o netinha, as brincadeiras, a roda de capoeira. Então a capoeira é uma dança muito antiga, é uma cultura e ela vem de gerações em gerações e ela não tem assim uma escrita dela. Hoje em dia até tem, mas ela foi ensinada por pessoas para pessoas e isso foi se transformando e fazendo parte da nossa história. Quais as fontes mais conhecidas por nós hoje em dia através dos documentos oficiais? Esses documentos todos nós temos em casa, fazem parte do nosso dia a dia. Na verdade, desde que a gente nasce lá, quando é feita a nossa certidão de nascimento, nós já possuímos um documento, nós já temos um registro de que nós existimos. Aí depois tem o nosso RG, o nosso CPF, quando a gente fica maior de 18 anos tem a nossa carteira de motorista, também tem o título de eleitor, que dá para fazer com 16 anos, mas a obrigatoriedade dele é com 18, a nossa carteira de trabalho. Então, tudo que faz parte dos documentos oficiais, nós utilizamos na nossa vida. Registro de frequência, isso como professora eu utilizo muito na escola, porque é ali que a gente registra as atividades, os conteúdos, a frequência que vocês têm na sala de aula e na escola, então faz parte do documento oficial das nossas escolas. A Constituição, que é a nossa Constituição brasileira, que é ali que estão as nossas leis e é ela que nós devemos respeitar, também é um documento oficial. E um boletim escolar, que também faz parte dos documentos oficiais das escolas. Ali elas atribuem notas aos alunos através das matérias que eles vão completando durante o ano e é um documento oficial das escolas também. Tem os documentos não oficiais, que são as revistas, os diários e as cartas. As revistas de hoje em dia são diferentes das revistas antigamente, porque hoje em dia nós temos imagens, fotografias, temos a tecnologia que foi avançando com o passar do tempo. Até as imagens que aparecem ali são diferentes das revistas de antigamente, porque antigamente as fotos eram preto e branco e hoje em dia as imagens são de alta tecnologia, são imagens coloridas, são imagens bonitas. Os diários, quem nunca teve um diário, né? Na nossa adolescência a gente adora escrever tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, as broncas às vezes em casa da professora, a gente anota no diário. Então é um hábito que as pessoas foram tendo com o passar do tempo e através das culturas. Então hoje em dia, eu não sei se as pessoas têm o hábito de ter diário. Eu gostava na minha época de adolescente de ter um diário. E as cartas? Hoje em dia nós mandamos cartas, tudo por e-mail.
E na época, séculos e anos atrás, as cartas chegavam pelos correios. Então, assim, era uma emoção muito grande quando a gente recebia uma carta de um parente distante, para saber como estava, para saber da vida das pessoas que moravam longe de nós, dos nossos amigos que iam morar em outras cidades. Então, com o passar do tempo, essas tecnologias foram fazendo a gente ficar mais próximas das pessoas. E antigamente as cartas demoravam, às vezes, 3, 4, 7 dias, 10 dias para chegar, dependendo da localidade, porque tudo dependia dos correios e dos sistemas de entrega, então era bem demorado. E hoje a gente precisa de uma mensagem, a gente manda um WhatsApp para uma pessoa, manda um e-mail, faz uma ligação, então essa comunicação ficou muito mais facilitada. E nessa época de pandemia, nós precisamos muito dessa tecnologia para nos comunicarmos com as pessoas que moram longe de nós e aquelas pessoas que são fatores de risco, que não devem estar nas ruas e devem estar quietinhas em casa. Também são consideradas fontes históricas as casas, porque elas são fontes materiais, são patrimônios históricos e fazem parte da nossa sociedade. Então, com o passar dos anos e dos tempos, as casas e as construções foram se aperfeiçoando. Observe na primeira imagem lá como eram construídas as casas de madeiras antigamente. E na imagem ao lado, como elas foram se aperfeiçoando e foram ficando melhores. Porque antigamente os materiais eram muito rústicos e eram mais difíceis de serem construídos. Porém, as casas de antigamente eram bem mais duráveis do que as de hoje em dia, porque as madeiras eram madeiras de lei. Então, eram coisas que duravam séculos e séculos. Existem até hoje construções antigas feitas em madeiras que a gente passa pelas cidades e tem essa oportunidade de estar observando. Temos as construções de materiais, temos as construções históricas, as ruínas que foram ficando através dos tempos. Tudo isso faz parte das nossas fontes históricas. E em Ponta Grossa, como era antigamente? Nossa, professora, se eu sair da minha cidade hoje e olhar ela agora, ela é de um jeito. Mas quando a gente começa a entrar na internet e pesquisar a nossa cidade antigamente, olhe como tudo iniciou. Tudo começou de maneira bem simples. Tudo começou do meio do campo. Então a nossa cidade foi aumentando, foi crescendo, foi se desenvolvendo até chegar como está hoje. Observem lá as nossas ruas, as nossas construções, a época das carroças, das pessoas, como elas se vestiam, aqui o início do bairro, como eram formados os bairros, aqui a parte mais central, olha o chaminé aqui da Antártica, tudo foi se aperfeiçoando e foi se modificando. E agora, como são as construções na nossa cidade? Observem lá a Ponta Grossa atualmente. Nós temos os núcleos habitacionais, as casas de moradia, os sobrados, os apartamentos, as vilas e também temos construções de madeira, porque as pessoas gostam desse tipo de construção. Então, existem várias diferenças de Ponta Grossa antigamente para Ponta Grossa agora. Os meios de transporte também são fontes históricas, porque eles também foram se modificando e através das tecnologias eles foram sendo aperfeiçoados com o passar do tempo. Observem lá. Nós temos ônibus, os primeiros aviões, as carroças, as caravelas. Tudo era feito de maneira bem simples, de maneira bem rudimentar. Então, nós fomos observando a tecnologia
e tudo foi se desenvolvendo de maneira muito rápida. Quando nós falamos assim antigamente, isso é questão de 150, 200, 300 anos. Então, esse tempo foi se tornando para nós muito rápido, porque a gente observa hoje, como nós temos a condição de entrar na internet e observar as imagens, nós temos condição de saber como eram as coisas antigamente. E para o futuro, como será que vai ser? Observe nossos meios de transportes atuais. Olhem a perfeição e a tecnologia, o desenvolvimento de ponta que nós temos hoje através dos meios de transporte. Aviões, navios, os trens, os helicópteros, os caminhões, os carros, as motocicletas, tudo foi se desenvolvendo e tudo foi sendo aperfeiçoado. Então, hoje em dia, nós temos carros que custam milhões. Temos meios de transporte que custam milhões. E antigamente eram feitos de maneira bem rústica. Às vezes um veículo era construído no quintal da casa dos nossos avós. Então hoje em dia são construídos nas grandes indústrias. Então vejam a diferença com o passar dos tempos. Relembrando o nosso objetivo, compreender os significados culturais atribuídos pela sociedade ao longo dos tempos, as fontes históricas. Tudo isso que nós fomos estudando fez parte dessas fontes históricas. Agora, nós vamos dar uma olhada nos materiais que a professora trouxe para vocês. São materiais antigos, coisas que a gente tirou lá dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas que nos auxiliaram e nos ajudaram para a aula de hoje. Queria agradecer à professora Maristela, que nos auxiliou com os materiais e livros e também as fontes históricas da minha família. Hoje eu fui lá na casa da minha mãe fazer umas pesquisas e umas buscas de imagens para trazer para vocês darem uma olhada. Então nós temos diversos materiais aqui, nós temos livros, nós temos jornais de antigamente, correio dos ferroviários, então a rede ferroviária fazia um jornalzinho que eles deixavam para as famílias e para os funcionários antigamente. Livro de medicina aqui de Ponta Grossa, quando começou a nossa universidade de medicina, nosso curso. Os jornais e revistas de Ponta Grossa, que fazem parte do turismo da nossa cidade. Então, várias coisas que foram sendo trazidas para a nossa aula de hoje. Um livro que fala sobre a África, as atividades para crianças. Um livro bem antigo sobre a história do Paraná. Então, observem que as páginas dos livros são bem amareladas, porque são fontes antigas. Nós temos que cuidar muito desse material, porque para nós é um tesouro. Os documentos históricos, então certidões, documentos, esse aqui a professora deixou até no pacotinho, porque ele está bem maltratado, que o tempo vai consumindo com os papéis. Então tudo que a gente vai fazendo com o passar do tempo, vai se tornando um documento. Histórias do cotidiano paranaense, então são livros antigos de coleções que a professora Maristela nos emprestou. Aqui tem uma carta da mãe dela na época da iniciação do Colégio Sagrada Família. Então, uma das primeiras festas lá do colégio, e tinha essa carta que ela fez para as mães. Aqui são fotografias que eu peguei lá na casa da minha mãe hoje na hora do almoço, que trazem a história da nossa família e como era tudo antigamente. Meus pais, minha madrinha, minha mãe, meu tataravô, minha avó, as fotos de família, aqui uma primeira comunhão. Aqui um documento de identidade, que também está bem antigo, mas é do meu pai. Aqui foto dos meus tios.
Então, observe como eram os casamentos antigamente. Eles faziam esse tipo de recordação e tudo fazia parte da nossa história. Esse aqui são os meus avós. Então, as fotos antigamente, os documentos, eram muito bem guardados, tanto que nós temos até hoje observado as imagens e são coisas que estão guardadas há mais de 40, 50 anos. Então, pense quanto tempo tem nessas imagens e nessas coisas. Também trouxe para vocês aqui uma imagem e alguns fósseis para que vocês pudessem estar observando, que o professor Mário, lá da UEPG, acabou nos emprestando para fazer parte da nossa aula de hoje e enriquecer o nosso material. Então, essas foram algumas fontes que eu trouxe para vocês terem noção do que aconteceu com o passar do tempo. As imagens, as revistas, os livros, as fotografias e até mesmo os fósseis, para vocês observarem o quanto o tempo vai judiando desses materiais e vai fazendo com que eles fiquem amarelados com o tempo. Tudo isso faz parte das nossas fontes históricas. Agora a professora vai voltar lá na telinha e nós vamos fazer uma revisão da nossa aula de hoje. Eu peço que vocês peguem um caderno e anotem com a professora tudo que a gente foi aprendendo durante a aula de hoje. Posso contar com vocês? Então, as nossas fontes históricas. Anotem lá primeiro. Quais são as fontes orais? Vamos pensar quais eram as fontes orais? Ah, professora, fonte oral é tudo aquilo que eu conto e que eu falo e que eu vou passando de geração a geração através da minha fala, da minha comunicação, da minha linguagem. Vamos lá ver o que são elas? As histórias, as lendas, as brincadeiras. Então, essas são as nossas fontes orais. Vamos ver as próximas? Fontes escritas. Quais são essas fontes escritas? Lembram que a professora falou das coisas que a gente mandava para as pessoas antigamente, demoravam dias e dias para chegar? Como é o nome mesmo desse documento? As cartas. Muito bem. As cartas demoravam dias para chegar na nossa casa. Então, elas fazem parte de um documento, mas elas não são documentos oficiais. Os jornais nós utilizamos para ver as notícias. Nós devemos estar atentos com as notícias do nosso dia a dia para ficarmos bem informados. Eles também fazem parte das fontes escritas. E os documentos? O que é o documento? Lembrem lá com a professora. Os nossos documentos pessoais, RG, CPF, carteira de trabalho, os nossos documentos escolares, livros de chamada, boletim escolar, a nossa Constituição. Então, tudo isso fazem parte das nossas fontes escritas e são documentos oficiais. As fontes visuais é tudo aquilo que eu posso ver, aquilo que eu enxergo. Quais são eles? As pinturas, as obras de arte e as fotografias. Então, tudo aquilo que a gente vai visualizando, que a gente pode observar, são as nossas fontes visuais. Eu espero que vocês tenham anotado todo o conteúdo que a professora passou para vocês hoje e eu espero contar com a contribuição de vocês para a nossa aula através das fotos e atividades que vocês vão estar fazendo. As nossas tarefas. As nossas tarefas estarão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Educação e eu espero com carinho que vocês façam com bastante dedicação e atenção. E quem tiver imagens, fotografias, documentos antigos, tira uma foto lá e manda para a professora através do telefone que vai aparecer na telinha. Tá bom? Obrigada pela atenção. Até a próxima. Um abraço da professora Luana, um abraço para os meus alunos da Escola Plauto e até mais.
As 4 operações matemáticas. A adição. Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender a fazer a operação da adição. Vamos ver aqui no quadro qual a operação que a professora trouxe? É uma adição simples. Então, nós temos aqui 325 mais 134. Eu vou fazer com vocês e vocês vão aí também fazendo comigo, ok? Então, vamos lá. Quanto que é 5 mais 4? Lembrando que a gente vai começar sempre da ordem das unidades. 5 unidades mais 4 unidades, quanto que dá? Conte aí. Isso, 9. Muito bem, 9. Agora a gente vai passar para a ordem das dezenas. 2 dezenas mais 3 dezenas, quanto é? Isso, muito bem, 5 dezenas. Agora para a ordem das centenas. 3 mais 1 centena dá quanto? Muito bem, 459. Então, 325 mais 134 é igual a 459. Vamos ver mais um exemplo. Agora é a adição com reagrupamentos. Vamos ver aqui no quadro a conta que a professora trouxe. 5.436 mais 1.395. Lembrando que a gente começa a fazer a operação pela ordem das unidades. Então, vamos lá. Quanto que é 6 mais 5 unidades? Faz aí, quanto que é? Muito bem, é 11. Bem, como que a gente escreve o número 11? A gente escreve o número 11 assim, 11 unidades, né? A gente está trabalhando com a ordem das unidades. Então, 11 unidades. Então, 11 unidades a gente escreve desse jeito. Para a gente colocar aqui na conta, o que a gente vai fazer? O 1, que está na unidade, e o 1 da dezena a gente vai agrupar aqui em cima do 3, ok? Agora vamos fazer a operação na ordem da dezena. 3 dezenas mais 9 dezenas, mais aquela uma que subiu lá em cima. Quanto deu? Conte aí. 13. 13 o quê? 13 dezenas. Então, vamos olhar agora a ordem aqui, ó, da dezena para cá. 13 dezenas a gente escreve como? Assim, né? 13 dezenas. O 3 vai ficar na dezena, então a gente vai colocar o 3 aqui na dezena. E aquele 1 que está lá na centena vai ser agrupado aqui, ó, sobre o 4, na ordem da centena. Agora a gente vai passar para a ordem das centenas. 4 mais 3 centenas, mais aquela uma que subiu lá para cima. Então, 4 mais 3 mais 1 dá quanto? 8. Muito bem. Agora a gente vai para a ordem da unidade de milhar. Quantas unidades de milhar eu tenho aqui? 5. E aqui? 1. 5 mais 1 dá quanto? 6. Isso mesmo. Muito bem. Então, 5.436 mais 1.395 são 6.831. E é isso aí. Continue praticando. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!